Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é o Joilson Ferreira, mais conhecido como Jabá, ultramaratonista, único brasileiro a participar da Travessia do Alasca. Prova que tem 320 quilômetros. Há 2 anos, nenhum atleta completava a competição e o Jabá conseguiu completar e venceu essa travessia. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E quando você decide participar de uma prova tão longa, qual que é o seu objetivo? É vencer ou é completar a prova? Primeiramente, obrigado pelo convite aí de vocês, tá? Quando eu me preparo, eu escolho uma prova e começo a me preparar para ela. Primeiramente é o desafio, o tamanho do desafio, qual que é essa prova, o que essa prova quer dizer para mim. E o objetivo principal é conseguir concluir a prova, né? Esse é o objetivo. Essa competição do Alasca, como é que funcionou a preparação? Porque uma ultramaratona já é difícil. 320 quilômetros no Alasca, longe da população, longe de tudo. Como é que é a preparação? Cara, a preparação para uma prova dessa envolve muita coisa, tanto a parte física, emocional, a parte psicológica. É uma prova que, na parte física, em termos de treinamento de corrida, por semana, em média de 160 km por semana. Aí envolve mais um trabalho de bike, que não está incluso, um trabalho de natação. Treinamento específico, né, que é trabalho com pneu, arrastar pneu, que é para simular o trenó. E toda a parte nutricional, a parte alimentar, é totalmente uma coisa assim, muita dedicação, foco e abdicar em várias coisas, porque você tem que ficar ali praticamente quase um ano se preparando para uma prova dessa. Para quem está em casa não tem a menor noção do que é uma competição de ultramaratona. Você falou aí de trenó, como é que é uma competição de ultramaratona? Então, uma ultramaratona, na verdade, é assim, as pessoas têm as corridas as corridas oficiais, com medidas oficiais, que é 5, 10, 21 e 42, né? Então, 21 é meia maratona e 42 é a maratona. Passou de 42 km, chegou a 43 km, já é considerado uma ultramaratona. Tá. Mas as ultramaratonas que eu participo, assim, foi uma Copa do Mundo, né? Que precisa de currículo para poder participar delas. E eu me preparei, já corria há mais de 20 anos. E aí, quando surgiu a primeira ultramaratona da Copa do Mundo, que é uma prova de 217 km aqui no Brasil, a BR-135 milhas, precisava de currículo, aí eu fui concluir, fazer um trabalho para fazer meu currículo, né, que é participar de algumas provas para me dar certificação para participar da primeira ultramaratona aqui no Brasil. Aí eu participei da BR-135 milhas, fiz ela 3 vezes, aí depois eu fui fazer Badwater, no Vale da Morte, Nevada, que é um deserto. Também uma prova com 217 km, só que aí enfrentando temperaturas elevadas, né? Que aqui é montanha, que é na Serra da Mantiqueira, e no Vale da Morte, temperatura até 63, 61 graus positivo. E aí a Badwater me deu o currículo para participar da Arrowhead também, que é nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, divisa com o Canadá, uma prova que chega a temperatura também a 40 graus negativo. A Badwater me deu o currículo para ela e eu fui fazer a Arrowhead. Mas assim, terminei as 2 provas e para ir para o gelo foi meio complicado, porque aí negociar em casa, com a mulher, frio, baiano, o ambiente nosso aqui, temperatura totalmente adversa do que nada a ver com a temperatura do Canadá, Minnesota, né, o Alasca. Mas aí é preparação psicológica, equipamento, né? E eu acho que eu sempre tive um psicológico legal, assim, para enfrentar uns ambientes extremos, ambiente diferente. Eu gosto de desafios, provas que, na verdade, assim, não só a distância em si, né, mas que alguma coisa mais me atrai, assim. O trenó você só utiliza na neve? Isso, o trenó é um equipamento obrigatório, onde nós leva todos os outros equipamentos obrigatórios, né? Comida, tudo vai naquele trenó. É muito equipamento, E para simular o trenó, então aqui no Brasil eu uso um pneu de 12, um pneu de 6 kg, um de 12 e um de 20 kg. E aí, para essa prova, eu coloquei até 25 quilos dentro do pneu para arrastar, porque o trenó que eu usei lá, eu saí com 50 quilos na prova. Terminei com 43. Já que você falou que é muito equipamento, gerou uma curiosidade do apresentador, do pessoal que está em casa. Você vai para uma ultramaratona. O que você leva? Cara, em termos de equipamento, ter uma prova dessa, a gente tem toda a roupa, né? A roupa que vai te proteger do frio. Tudo material específico, que é um material de Gore-Tex,
que é muito caro, é um material com muita tecnologia. E não é só questão de jaquetão pesado, não é isso que vai segurar, é um material, ó, a finalidade do Gore-Tex é você transpirar e jogar aquele suor para fora. E a umidade de fora não entrar. A mesma coisa é nosso calçado, a mesma coisa são as luvas que nós usamos. E aí vem garrafas térmicas que aguentam até 60 graus negativo, fogão, aí esse fogão ele vai com um tipo de gás, a gente usa um gás que não vai congelar também, não é qualquer gás, é um gás específico. Lanternas, a gente leva em média de 3 lanternas. Lanternas também que, tipo, o frio, o ambiente é muito frio, extremo, então gasta muita bateria, né? Quer dizer, pilhas, né? E são tudo pilhas específicas, são tudo material comprado lá mesmo, ou Minnesota, ou no Alasca, tipo, não dá para você, ou em site, não dá para você aqui no Brasil, não acha nada desse material aí. E aí são luvas que aguentam até 40 graus negativo, então você vai com 2 luvas dessa, até 3 luvas, gorro, né, óculos de proteção e os próprios tênis que a gente usa, os tênis de Gore-Tex e as meias também, que é tudo material de lamerindo, 100% de lamerindo, é tudo material muito específico. Aí depois vem a parte de comida, né, que minha alimentação foi montada por um nutricionista lá de São Paulo, um professor da USP, o Tubarão. Eu levei 10.000 calorias de carboidrato, em termos de carboidrato, não só de peso, mas de energia, de carbo e mais proteína e tal. Muita coisa. Assim, garrafas de água, eu levei 4 garrafas, aí ela vai com água quente, a outra vai com água pura mesmo, a outra vai com água misturada com Coca-Cola, chá, e aí vai. Mas o que se come numa competição? É arroz, feijão? Dá tempo de fazer comida ou vai naquela história de isotônico? Também, nós temos toda a parte de suplementação, muito carboidrato também em pó, gels, né? Tipo, eu levei 48 gels, só isso aí já é sem o peso. Barra de proteína, eu levei 28 barras de proteína, paçoca, bananinha, stick, que é uns negocinhos de sal, para quem corre e conhece stick. Aí vem bolo, né, uns pedaços de bolo, pão, que é os carboidratos. Pô, você também. Passa bem então numa prova, pelo que você está falando, come bastante. Tem que comer, cara, gasta muita energia. E aí na prova, cada 30 milhas, mais ou menos, em média de umas 30 milhas, 32 milhas, tem algum ponto que você passa para comer alguma coisa sólida. Aí você vai comer uma coisa mais sólida, né? Tipo macarrão, com frango, ou mesmo hambúrguer. Você passa nos lugares que o pessoal faz essas comidas. Teve um lugar que eu comi arroz, feijão e queijo com ovo. Então mas tem que consumir muita comida, muita energia. Ô Jabá, vocês largam todos juntos, cada um larga num tempo, como é que funciona? Então a prova é a Aerohead, que foi a do gelo, e a Edita Sport, agora a última que eu fiz, ela tem 3 categorias de participação, né, de modalidades. Então tem o esqui, tem o pessoal de bike e nós da corrida, que é o runner. E a bike larga na frente, mas todo mundo larga no mesmo horário. Só que as bikes, como são mais rápidas, eles saem na frente. Então fica o pessoal da bike, o pessoal do esqui e atrás fica o pessoal da corrida. Então vocês largam todos juntos da corrida? Todos juntos. Aí tem aquele cara que fica te seguindo, porque um circuito de 320 quilômetros, vocês têm um GPS, tem um mapa no meio da competição, tem um rastro que você segue. Como é que funciona o circuito? Então, na verdade, assim, tem a marcação, né? Tipo, cada tempo lá tem uma marcação. A prova primeiro, você sai de um local, tipo um sítio assim. Aí depois você anda uns 3, 4 quilômetros mais ou menos, aí você entra no canal do rio. A prova é inteira dentro do rio e lago, né? Praticamente 90%, 95% da prova é entre rio e lago. E aí sai todo mundo junto e tal. Pelo período a gente fica juntos. Todos os atletas ali, o pessoal da bike começa abrindo, o pessoal de esqui já é mais rápido também e começa abrindo, mas o pessoal da corrida fica mais ou menos próximo um do outro ali. Aí fica tipo umas 12, 15 horas mais ou menos. E na verdade nós ficamos da meio-dia, ficamos próximos da meio-dia, da segunda-feira até o outro dia, umas 10 da manhã. Aí já saí também, aí já dispersei, aí já não ficamos mais juntos. E isso é uma estratégia para vocês ficarem juntos, para vocês irem conversando, ver estratégia ou não? Não, na verdade até aí é o ponto de condicionamento de cada um. Você começa, até ali todo mundo está conseguindo manter um ritmo legal, né? Aí depois o pessoal vai perdendo a capacidade, não que vá desistir, mas você vai diminuindo o seu ritmo, outros começam a controlar seu ritmo para conseguir terminar a prova. Como você está se sentindo melhor, né? Eu estava me sentindo bem, eu comecei a puxar um pouco mais.
E aí eu fui pra frente. Mas até então eu nem sabia que eu tava liderando a prova, porque fica um monte de gente, você não sabe quem saiu, porque na hora que você chega no local para registrar o tempo, nos PCs, tinha 3 PCs que era casa, do lado do lago. O PC é um ponto de parada? É um ponto de parada que é obrigatório você passar e registrar o tempo. Então em esse local dá para você tomar banho, comer e tal. Não precisa montar seus equipamentos ali, barraca, nada, né? E aí você não sabe quem saiu primeiro, você não tem noção. Tipo, eu também não tinha curiosidade de ir lá no livro, porque na hora que você chega, você assina um livro, coloca o horário que você chegou. E depois você vai, na hora que sai também, você coloca lá e dá para ver quem saiu primeiro, quem tá ali ainda. E você não queria saber em que posição que você estava? Nem olhei, nem fiquei... Aí no final eu tava quase completando 100 milhas, que tinha um local que tinha Wi-Fi, e aí eu fui mandar um recado para minha esposa, tal, conversar com ela, que aí eu vi que o pessoal tava comentando em algum lugar que eu tava liderando a prova. Mas até ali, mas nem mesmo assim eu falei, eu tô aqui para concluir a prova. Mas na verdade eu passei muito mal ainda nessa prova, foi uma briga da largada até... Passei umas 14 horas mal na prova, pensando o tempo inteiro em desistir. Onde eu ia desistir, tentando fazer mais um pedaço para ver se eu conseguia melhorar. Tava muito ruim de estômago. E aí, quando eu cheguei, tinha feito 32 milhas, quando eu saí desse PC para ir pro próximo, que dava mais 30 milhas, aí eu fui negociando com Deus, conversando, porque eu fiquei muito, muito ruim. Até passou um atleta, o cara olhou para mim, perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Se eu tava com as mãos, tava tranquilo, o pé tava tranquilo, se precisava de comida ou água. Falei, não, tudo ok e tal. E eu marquei 40 segundos, porque você não pode ficar parado, que congela. Então eu marquei 40 segundos, fiquei parado, sentei no trenó assim na mochila. Aí eu fiquei olhando no relógio 40 segundos, aí eu levantei, aí o cara veio com a baia que ele passou. Aí perguntou tal, aí eu falei, nossa, na minha cara tava escrito que eu tava muito mal. Eu falei, acho que vai vir alguém tirar da prova, né? E é uma prova assim, que você sair da prova, você pedir para sair, você paga mais $1.000 para poder ser resgatado. E aí eu já estava totalmente, a prova para poder ser resgatado, eu desnomobile ou de avião. E aí eu fiquei negociando ali, não só por causa do $1.000, mas por causa de um ano de preparação, né? Toda a correria. Uma prova ficou quase R$70 mil para poder participar dela. E aí, mas esse lance do atleta ficar um próximo do outro, é isso que eu falei, é mais uma questão de condicionamento mesmo. Depois você vai usando, vai mudando suas estratégias, está vendo que está bem, você começa abrindo e vai embora. Jabá, hoje você está com 46 anos, já compete há alguns anos, você deve ter inúmeras histórias inusitadas, alguma coisa diferente que aconteceu na prova. Queria que você contasse alguma coisa que já te aconteceu. Você não vai responder isso para mim agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, tem a história do Jabá, tem a história de vida, o papo tá tão bom, nem consegui contar da onde você vem, onde você nasceu, você já falou que você é baiano, já a gente vai saber que cidade que é, como é que veio parar em Campinas, se mora em Campinas, onde você mora. O intervalo é rapidinho, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Joilson Ferreira, conhecido como Jabá, ultramaratonista, já participou de competição na Alasca, na Argentina, inúmeras provas aqui no Brasil. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta sobre os causos, histórias que já te aconteceu. Você falou que passou mal na prova do Alasca, ficou 40 segundos lá. O que mais de história que já te aconteceu, já que você tem aí uns bons anos como ultramaratonista? Cara, né, nessa última prova mesmo, teve um período que eu fui perseguido pelos lobos, né? Eu até então nem tinha me ligado que era os lobos que estavam me seguindo. E eu achava que era cachorro e tal. E aí, mas a prova você vai, faz 100 milhas e volta. Então nesse período, nesse pedaço que eu passei, que os lobos estavam me seguindo aí, não tem casa, não tem nada, é só rio e lagos, tudo congelado. E eu não me liguei. Aí eu vi os lobos fazendo barulho deles lá, tal, passou um período de novo. Eu falei, os cachorros estão todos danados essa noite aqui, né? E como o dia lá amanhece, média de 10 horas da manhã, começa a escurecer 3 e pouca para 4 horas, começa a escurecer. Aí eu não me dei conta, primeira, segunda, terceira. Aí eu tava nesse momento tava no lago, como a calha do lago é muito larga, é lago. Aí você sai, aí a marcação da prova, entrei no rio, que a calha é mais estreita. Aí eu tava mais pro lado direito, eu vim pro lado esquerdo. Quando eu vim mais pro lado esquerdo, os lobos de novo, aí mandou, aí que eu me liguei que eram os lobos, cara. Aí eu catei os sticks assim. Aí você começou a correr mais, né? Não, eu catei os sticks, aí eu aumentei o farol da lanterna, que a minha lanterna, ela vai de 10
250 e 600 lumes. Tá. Aí eu aumentei, coloquei ela na máxima e fiquei com os stickers ali, olhei para trás assim, tipo, pedi ajuda, né? Tipo, tem alguém? Aí eu falei, não tem ninguém, desencana, vamos embora, vamos assim mesmo. Vamos correr mais que é pra fugir do lobo. E ficando bem, postura e tal. E nessa mesma prova, outro fato foi ser atropelado por um esquimó. Os esquimó, um esquimó, cara. Eu tava terminando a prova, faltando as 18 milhas para 19 milhas mais ou menos. Eu olhei para trás, um farol. Aí eu achei que era alguém de snowmobile, só que tava sem barulho, sem nada. Aí deu um tempo, olhei para trás de novo. Aí a luz foi mais aproximando, mas sem barulho. Eu falei, ou é alguém de bike, mas não tinha mais ninguém de bike na prova, né? Aí eu achei, falei, bom, deve ser, sei lá, será que é algum atleta que tá vindo? Mas a luz era muito grande. Eu falei, deve ser, vai saber se é um atleta e tal. Fiquei na minha. Aí eu olhei para trás de novo, a luz estava mais perto. Quando eu olhei para frente, quando eu vi, já estava envolvido no meio dos cachorros já. No tombo, levei um tombo. O trenó passou por cima, me envolvi no meio dos cachorros. Eu levantei assim, os cachorros tudo parados. Aí o cara, o esquimó, ficou sentado no trenó dele assim, me olhando. Aí eu levantei os braços com medo de ser mordido pelos cachorros assim, fiquei olhando assim, assustado. E aí o cara veio, me desenrolou, tirou a corda, tirei meu cinto do meu trenó, saí. Fiquei olhando pro esquimó assim, eu falei, qual a chance de um baiano vir aqui no Alasca e ser atropelado por um esquimó, né? Eu diria que uma em 1 bilhão, viu, Jabá? Não, cara, Mega Sena nós não ganhamos, mas isso aí foi muito... E eu fiquei assustado, assim, até o momento que eu falei, pô, pensei em pegar o celular, né? Porque o celular dá um trabalho para funcionar nesse ambiente aí, mas eu falei, vou filmar isso, tiro uma foto, ficar quieto. Eu falei, melhor ficar quieto aqui, o esquimó, o cara nada agradável, assim, um cara mó sério, bravo. Eu falei, pedi desculpa de estar ali no caminho, né? Aí quando eu cheguei no próximo PC, eu avisei o pessoal que eu ia falar do lobo, até esqueci de contar dos lobos pro pessoal da prova. Aí eu fui falar do esquimó e o cara falou, eles são meio grosso mesmo, nós que estamos no ambiente deles e tal. Isso aí foi muito... E você conseguiu se comunicar? Você fala inglês, ele falava inglês? Como é que é? O cara não tava falando inglês não, o cara... Eu vi ele, não sei o que. Uma língua própria lá. Né? Pedi desculpa e ele não falava nada. Acho que é uma língua própria dele. Mas eu não sou muito bom de inglês também, não. Se estivesse falando inglês, talvez você não entendesse. Mas sim, dava para entender assim, alguma coisa que conseguia entender. Mas foi um caso à parte, assim. Jabá, geralmente eu pergunto sobre a carreira, como é que começou no início. O papo foi tão bom que eu acabei esquecendo, mas vamos voltar. Como que você entrou nessa de maratona, de ultramaratona? Começou correndo cedo, não? Eu comecei a correr, ia fazer 12 anos, lá na Bahia, na Chapada Diamantina, em João Amaro. Eu trabalhava de servente de pedreiro, né? E eu começava a treinar às 5 da manhã e 15 para 7 eu terminava uma parte do treino e ia trabalhar. Aí umas 7h30 para 8 horas minha mãe levava meu café, meio-dia, trabalhava até meio-dia. Aí meio-dia ia para casa, aí eu fazia a musculação em casa, que é tudo peso que eu mesmo construí em casa lá na Bahia. Peso de concreto, a gente chamava de maromba. Eu fiz várias marombas com vários tipos com vários pesos, banco de supino e tal. E aí eu fazia a musculação esse horário, aí à tarde eu treinava, ia trabalhar, entrava 1, saía às 5, treinava de novo, depois eu ia para a escola. E aí, com 12 anos? 12 anos de idade. Aí eu treinei na Bahia, treinei durante 6 anos. Mais de 6 anos, né? Mas eu competi por um período. E assim, eu fazia algumas, tipo, no ano não tinha corrida que nem tem hoje, né? Era 2 corridas no ano, participei dos Jogos Abertos, Jogos Regionais. Mas, tipo, corria descalço, porque não tinha tênis, nada. Passei 6 anos correndo descalço. E comecei a carreira com corrida, né, nessa época aí. Meu irmão morava aqui em São Paulo, aí ele mandava alguns treinos para mim por carta na época, né? Não tinha essa comunicação que tem hoje. E o pessoal da cidade vizinha, que era a cidade maior, o pessoal corria na cidade vizinha, me passava algumas corridas, me ensinaram a fazer tiro e tal. Eu pegava cordão grande, assim, comprava barbante, que chamava de barbante, e marcava 100 metros, cada 100 metros, ainda marcava 2 km para fazer série de treino. E aí foi aí que eu comecei a carreira de corrida mesmo. Mas junto com a corrida eu participava, eu fazia capoeira, fiz boxe, mas o forte mesmo meu sempre foi a corrida. Então, Jabá, você começou com 12 anos, uma criança ou adolescente, esse esporte que você começou, era para você fugir de uma realidade ou era algo que você queria, que você falou, não, eu vou ser esportista? Cara, na verdade, assim, eu sempre gostei do esporte, assim, desde moleque.
E a cidade, tipo, até hoje não é cidade, a gente é um município que pertence a Iaçu, né? Que é a verdadeira, que é a cidade mesmo. Na minha cidade, eu falo cidade de João Amaro, tem acho que 10 mil habitantes hoje, não sei se tem isso, mas até hoje não é distrito, na verdade. E não tinha nada, então eu sempre quis fazer algum esporte. Então a gente ficava brincando na rua, eu nunca fui bom de bola, então a molecada ia jogar bola, eu esperava um momento lá que os caras deixavam eu jogar bola um pouco. E aí que eu comecei a correr, aí o pessoal foi me passando alguma coisa. E na verdade, assim, eu achava que, tipo, sempre a corrida ia me levar a algum lugar, né? A próprio esporte, a corrida ia me levar a algum lugar. Pobre, né? Então eu achava que o esporte ia me tirar daquela realidade ali. Eu com 12 anos já sustentava a casa e eu treinava. E eu era chamado o cara o louco da cidade, né? Porque tinha disciplina, todos os horários eu estava treinando certinho, o pessoal me passava os treinos, o pessoal de outra cidade, mais evoluído e tal. O pessoal me passava o treino e eu ia treinar. Trabalhava, treinava e estudava. Aí chegou um período que eu tive que parar de trabalhar, de estudar, porque já na minha cidade já não tinha a quinta série à noite, né? E não tinha carro para ir para a cidade vizinha, eu fiquei um ano parado. Aí depois que eu voltei a estudar e só trabalhando, pagava água, luz de casa, botava comida em casa, que meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, era 10, 11 anos mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas assim, o esporte para mim foi isso, foi questão de levar a algum lugar. E aí eu vim para Piracicaba também, vim trabalhar em usina, depois fazer o Telecurso 2000, continuar estudando. E continuei treinando, né? E por um período eu treinava, mas não foco, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar a inscrição, né? Eu participei de muita corrida, mas como pipoca, que fala hoje pipoca. E por 6 anos, na Bahia eu treinava, eu tinha um short, cara. Era um short branco e uma camiseta preta que eu tinha. E eu corri durante 6 anos, dos 12 aos 18 anos, com esse short. Eu fui crescendo, o short foi rasgando, costurava. Eu nem me ligava que, tipo, o short ia rasgar porque não cabia mais eu ali dentro, né? E uso também, eu usava ele 3 vezes por dia. E era esse short e a camiseta. A camiseta começou estourando aqui assim, aí eu fui abrindo. Ela foi abrindo, aí eu fui deixando também. Aí depois eu ganhei um moletom de uma madrinha minha. E aí eu usava esse moletom quando eu ia para os lugares correr. Eu chegava de chinelo, tirava, guardava e... Quando eu voltava, botava o chinelo, vestia o moletom que eu achava legal, aquilo, via na televisão, mas era aquilo que eu tinha. Era aquilo ali. Jabá, qual que é a importância do estudo? Porque você chegou a cursar Educação Física na PUC Campinas, uma faculdade que é paga, as dificuldades e por que você foi cursar? Cara, na verdade, assim, quando eu fui para Piracicaba, eu trabalhei como servente de pedreiro também, trabalhei de salva-vida, trabalhei na usina, que era o principal emprego meu, que eu vim para trabalhar na usina até começar a safra, aí eu fiquei entre safra também na usina. Aí eu fazia Telecurso 2000, entrei no Telecurso 2000, comecei a fazer o telecurso, e aí na usina eu começava a trocar ideia com os funcionários, assim, tinha muita amizade com todos eles, assim, eu pego muita amizade muito fácil, assim, eu troco ideia. E aí os caras ficavam falando, eu tô aqui há 30 anos, eu tô aqui há tanto tempo. Aí eu olhava, os caras, não desmerecendo, né? Mas você vê assim, fala, nossa, você olha, tipo, os caras naquela mesma vidinha ali. E eu, desde que eu cheguei, eu fui treinar nos parques lá em Piracicaba. E aí não abandonei. E aí eu fui fazer o Telecurso 2000, trabalhando na usina assim mesmo. Aí chegou um momento que eu vi que aquilo ali não dava, não ia me levar em lugar nenhum, né? Aí eu pedi para sair fora e fui procurar outro emprego, aí que eu fui trabalhar na academia. E colocaram a academia que eu treinava também, musculação. Aí me convidaram para ser instrutor de musculação. E eu supervisionado, né? Aí depois consegui ser supervisionado pelo Conselho Regional de Educação Física. E aí eu terminei o fundamental, que eu não tinha, no Telecurso 2000, aí eu fiz o ensino médio e depois fui fazer a faculdade. Porque eu estudo, cara, na verdade eu estudo. Sem estudo você não vai para lugar nenhum, né? Eu até então não tinha essa noção que precisava estudar tanto. E aí depois eu vim para Campinas estudar, prestei o Telecurso, terminei o Telecurso 2000, aí entrei no cursinho, fiz um ano de cursinho de preparação, vim e prestei PUC Campinas, que eu acreditava muito na faculdade, que eu via propaganda no cursinho e tal. E eu moro em Piracicaba, tem a Unimep também, que é uma excelente faculdade, né? Universidade, na verdade. E aí mas eu já estava na área do esporte há muito tempo, e eu não tinha nem noção que tinha educação física, assim, que tinha que fazer uma faculdade e tal. Eu fui conhecendo isso tudo quando eu vim para Piracicaba mesmo, dentro da academia, que eu fui conhecer tudo isso. E aí eu vim para cá cursar, prestei, passei em 11º aluno que entrou no curso de Educação Física da PUC, que é uma senhora faculdade, né? E aí eu fiquei assim, deslumbrado, né, cara? Mas é muito importante, o estudo é tudo. Estudo, a educação é tudo na vida do
do ser humano. Que história de vida, que bacana, Jabá. Infelizmente, a gente tem apenas 1 minuto para encerrar o programa. Eu tinha um monte de perguntas. Eu vou fazer as últimas 2 como curiosidade, por isso que eu peço que você fale rapidinho. Você veio de uma infância bastante humilde, né, pelo que você contou, e você falou que essa prova do Alasca custou aí 70 mil reais, dólares. Como é que funciona os custos de uma prova e como você faz para poder participar? Cara, tem alguns amigos meus que me ajudaram, alunos, amigos. Eu fiz camisetas, essas camisetas eu fiz para vender, fiz 300 camisetas dessa. E aí fui buscar alguém para ajudar e tal, e o resto eu coloquei do meu bolso mesmo, fui me programando. Mas foi assim, todas as provas foi bem difícil, né? É muito cara, todas as provas é muito cara, cada uma delas requer uma maneira de você lidar com a prova. E eu fui, algumas pessoas acabam me ajudando, mas não é o suficiente, eu fui atrás e eu também acabei guardando um dinheiro durante 1 ano ou mais, assim, para cada prova e acabei bancando também. Para a gente encerrar, já tem um planejamento aí para a próxima competição? Eu tô pensando em voltar na Edita o ano que vem agora e fazer a Edita de novo e ir para as 400 milhas, que eles têm a 400 milhas, eu quero ver se eu participo das 400, que essa que eu fiz agora foi 200 milhas. Onde que é essa prova? No Alasca mesmo. No Alasca? No Alasca, na Edita Esporte também. Prefere correr no calor ou no frio extremo? Ah, cara, depende, é o desafio. Agora, o desafio no momento agora é fazer essa prova aí. É aquilo que eu falo, quanto pior, melhor. É o baiano que gosta de frio, viu? Você é um dos poucos, Jabá. É isso aí. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Acho que deu uma aula para todos nós e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a todos vocês aí. Brigadão mesmo. Valeu. Tá certo. Obrigado. Então, o programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.